Cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo sofrem de esclerose múltipla, uma doença neurológica crônica que coloca o organismo em degeneração progressiva. No Brasil, são 30 mil pessoas diagnosticadas com a doença. O dia 30 de agosto é o dia de conscientização da esclerose múltipla. Por isso, o Estúdio 4 desta semana vai debater este assunto. Estão com a gente no programa o médico neurologista Alan Freilich, a jornalista Ingra Costa e Silva, diagnosticada com a doença há cerca de 2 anos, e a fisioterapeuta Sheila Gemelli, que também é professora aqui na Universidade de Passo Fundo. Sejam todos bem-vindos ao programa. Já vou de imediato para o Dr. Alan para ele nos explicar o que é a esclerose múltipla. Acho que a primeira resposta que eu poderia dizer é o que esclerose múltipla não é. Esclerose múltipla não é ficar esclerosado. Existem várias doenças que têm esclerose no nome. E se confunde muito, se chamava atualmente pessoas com doença de Alzheimer, idosos de esclerosados. Esclerose múltipla não tem nada a ver com isso. Esclerose múltipla é uma doença que afeta principalmente pessoas jovens e é uma doença em que ocorre um processo inflamatório no cérebro. Qualquer região do cérebro e da medula pode ser afetada, então os sintomas da doença são diversos. E é uma doença em que o paciente vai tendo diversas crises, surtos em que ele tem sintomas, dependendo de qual região do cérebro que é afetada. É como se fosse quando a gente tem uma gripe. A gente tem um vírus que vai lá e ataca nossas vias aéreas. O nosso organismo ele produz anticorpos que vão lá e vão matar esse vírus e a gente vai ficar curado. Na esclerose múltipla, o que acontece? O nosso organismo acaba produzindo anticorpos, células de defesa, que atacam as próprias células do cérebro. É um erro nesse processo imune. E isso gera um processo inflamatório no cérebro, que também vai e volta. E aí o paciente pode ter diversos sintomas. É interessante o senhor colocar que não é um esclerosado, porque as pessoas que têm a doença, elas sofrem, de certa forma, preconceito em relação a essa doença. Sofrem muito preconceito, principalmente por causa do nome, porque é uma doença que até alguns anos atrás o tratamento era diferente de hoje, mas o tratamento era muito pequeno, então os pacientes ficavam com sequelas e hoje em dia a chance disso acontecer já é muito menor. Mas as pessoas que têm esclerose múltipla hoje, se tratadas adequadamente, podem ter uma vida praticamente normal, fazer tudo, trabalhar, estudar, ter filhos, uma expectativa de vida normal. Os primeiros relatos da doença datam de quando, doutor? Já dos anos 1800, por Charcot, que descreveu os primeiros sintomas da doença. Mas o tratamento evoluiu muito nos últimos 20 anos, que começaram a surgir os primeiros medicamentos e nos últimos 5 anos mais ainda. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de tratamentos e o tratamento se fala que deve ser individualizado para cada paciente. Então, a gente tem várias opções de manejar a doença. Bom, no Brasil, 30 mil pessoas diagnosticadas, mas eu pesquisei nos Estados Unidos, 400 mil pessoas diagnosticadas, na Europa, 350 mil. Essa relação, essa diferença entre os números, ela tem alguma explicação? Uma delas é que a doença ela é mais comum quanto maior a latitude. Então, no Canadá, a doença é mais prevalente do que nos Estados Unidos. No norte da Europa, é mais comum do que no sul da Europa. No Brasil, no Rio Grande do Sul, a doença é mais comum do que São Paulo, do que do norte do país. Então, nós temos mais casos em relação ao restante do país? Sim. Em percentual, sim. A população acaba sendo menor aqui do que, por exemplo, no Sudeste. Mas esse é um dos fatores, por uma questão geográfica. Mas existe também muitos casos subdiagnosticados.
Então, é por isso a importância do Dia Nacional de Conscientização, quer dizer, que é para fazer as pessoas buscarem tratamento quando tem algum sintoma diferente, né, que pode ser sintoma da doença, para a gente conseguir diagnosticar a doença mais precoce. A gente tem no Brasil, por vários problemas associados, né, ao nosso sistema de saúde, que os pacientes demoram para conseguir exames, para conseguir atendimento. Então, isso acaba, muitas vezes, atrasando o diagnóstico da doença e acaba atrasando o tratamento e fazendo com que a gente tenha menos E aí tem mais casos, complicações. Bom, a gente vai falar sobre o início dessa doença, mas a gente vai começar por uma história de vida, não é, Ingra? Prazer recebê-la aqui novamente. A gente já conversou em outros programas, falando do Dia Internacional da Mulher. Também a Ingra participou de um programa que a gente fez sobre o aborto. Mas há 2 anos você foi surpreendida com o diagnóstico de esclerose múltipla. Eu gostaria que você compartilhasse conosco a tua história. Então, na verdade, como o doutor acaba de falar, a esclerose múltipla é uma doença muito maluca, assim, porque ela pode agir de várias maneiras no nosso corpo. Quando eu fui diagnosticada em 2015, com o passar do tempo, eu senti que talvez a sensibilidade do meu corpo estava um pouco alterada, assim. Não chegava a ser uma dormência, como acontece com alguns pacientes, mas a sensibilidade estava diferente. Para o telespectador entender, quando a gente toca a própria pele, a gente sente de uma maneira. Quando a gente toca a nossa pele por cima de um tecido, por exemplo, de uma roupa, a gente sente de outra maneira. É como se esse toque estivesse um pouco mais distante da nossa pele. Eu passei a perceber que o lado direito do meu corpo tinha essa sensação de que tinha uma capa invisível. É como se eu estivesse sempre com uma roupa invisível e que eu já não sentia mais da mesma maneira. Então, eu procurei um clínico geral, que já era meu médico já fazia um tempo. Ele acabou me encaminhando para fazer uma ressonância magnética, que é um dos exames que acaba aparecendo as lesões causadas pela esclerose múltipla. E já apareceu o diagnóstico nesse mesmo exame. Como existiu um período de tempo até eu conseguir uma consulta com um neurologista para, de fato, ter o diagnóstico e o encaminhamento para o tratamento, eu passei a sentir mais alguns sintomas. Nesse meio tempo, os meus braços e as minhas pernas ficavam pesados, cansados, assim. A sensação era de que as minhas pernas, por exemplo, era como se eu estivesse vivendo ali normal e, de repente, surgisse uma daquelas caneleiras de academia que tem peso na minha perna, invisível, como se ela aparecesse, ficasse alguns segundos e sumisse. Algumas vezes durava mais do que uns segundos, às vezes ficava bastante tempo, alguns minutos, até horas, e às vezes eu ficava dias sem sentir aquilo ali. Então, esses foram os primeiros sintomas que eu senti que me levaram ao diagnóstico. E você foi parar no hospital com um surto. Isso que eu estava tendo era um surto da doença. Já era um surto. Porque quando o doutor me corrigir se eu estiver errado, mas é que como a gente vai aprendendo sobre a própria doença, acaba acumulando algumas informações. O surto, ele é quando a lesão está em inflamação, né? Então, uma dessas lesões que eu tinha, ela estava em inflamação e o que eu senti foi isso, da alteração de sensibilidade e dos meus braços e pernas acabarem pesando. Agora, você também teve sintomas bem anteriores que mascararam um pouco o diagnóstico. Você achou que era outra coisa? Sim, daí depois que eu tive o diagnóstico, a gente vai para o hospital e faz um tratamento com altas doses de corticoide para conter o surto, que é a pulsoterapia. Então eu fiquei lá 5 dias fazendo esse tratamento, depois fui liberada para fazer o tratamento em casa. Quando eu tive esse primeiro contato com o médico, a gente acaba relatando outras situações que aconteceram e que podiam ser. Então, cerca de 1 ano e meio antes de eu ser diagnosticada, eu senti fortes tonturas, assim. Eu estava indo trabalhar, eu entrei no ônibus e eu senti uma tontura muito grande, assim. Maior do que quando a gente está alterado alcoolicamente, assim. E foi algo que deu e passou, e deu e passou. E na época acabamos tratando para labirintite. E como os sintomas da esclerose, eles vêm e vão, esse também foi e acabou que foi tratado. Era labirintite, tratamos. E hoje nós já acreditamos que pode ter sido um surto. Quando eu era adolescente, uma das minhas pernas também parou de funcionar. Uma época, ela ficou muito pesada e eu andava com ela arrastando e fiz muitos exames e não sabíamos o que era, até que foi diagnosticado como músculo rasgado, enfim. E depois de um tempo voltou ao normal e hoje também já acreditamos que pode ter sido
um surto ou algo nesse sentido. Então, esses sintomas, doutor, que a Ingra sentiu ali bem antes de ter realmente o surto ser diagnosticado, é comum ocorrer em pacientes que mais tarde sejam diagnosticados com a esclerose múltipla? Sim, porque muitas vezes os sintomas são brandos, né? É só uma alteração leve da sensibilidade, uma tontura, e como o sintoma é muito, muito variado, se o sintoma for leve, as pessoas às vezes nem procuram atendimento, né? Então, geralmente quando o paciente chega para ser feito o diagnóstico, ele já teve mais de uma vez sintomas da doença, né? Que são esses surtos. O surto, então, ele é um sintoma neurológico que dura pelo menos 24 horas. Geralmente é assim que a gente define o surto. Quer dizer, um sintoma persistente, né? E isso é bastante comum, essa história se uma pessoa, por alguma razão, resolver investigar, não é, mais profundamente, por exemplo, no caso, ela achou que era labirintite, mas ali, se ela investigasse mais profundamente, o diagnóstico tinha sido correto, tinha apontado para a esclerose múltipla? Quando ela teve lá a primeira reação, que ela achou que fosse uma labirintite, se ela tivesse investigado, poderia ter identificado como esclerose múltipla? Sim, sim, com certeza. Se realmente poderia ter sido uma labirintite, né? Uma doença extremamente comum também, né? Mas se realmente isso já fosse um sintoma da esclerose múltipla, a gente teria visto. Por isso que é importante sempre a avaliação especializada, né? Quer dizer, a gente examinando o paciente, a gente vendo toda a história detalhada dos sintomas, isso nos ajuda a definir da onde que está vindo, qual a causa. Bom, agora, Sheila, aonde entra a fisioterapia no tratamento desses pacientes? Bom, a fisioterapia tem um papel muito importante, né? Ou seja, ela é fundamental durante todo esse curso da doença, né? Até porque a variabilidade dos sintomas ela é muito vasta, muito grande, né? Então, começando com a Ingrid, ela começou com sintomas sensoriais. Sim. Então, aí a fisioterapia já vai estar atuando, né? E quanto antes o paciente for encaminhado ao serviço, com certeza vai se trabalhar em cima desses déficits funcionais, né? Inicialmente, então, o paciente ele vai passar por um processo de avaliação, que a gente chama avaliação neurofuncional, onde o profissional ele vai deter do conhecimento para delinear todos os déficits, né, as disfunções desse paciente. E a partir daí se elabora metas, se elabora um plano de tratamento específico para cada um. Lembrando que hoje a gente tem uma gama muito grande, né, de métodos, de técnicas para trabalhar com o paciente. Claro que com muita cautela também, né? Porque não é simplesmente delinear um método específico, por exemplo, um método CABAT ou uma hidrocinesioterapia, que é dentro da água. Eu tenho que cuidar da temperatura da água, porque o calor, né, vai influenciar. Ou uma atividade onde eu elaboro exercícios muito intensos, né, muito extensos também. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado em função da fadiga muscular. Então, o profissional hoje, ele está muito mais apto, né, tem muito mais conhecimento em relação ao tratamento do paciente com diagnóstico de esclerose múltipla, mas ele tem que ter muito cuidado também na forma de intervenção. E quando o fisioterapeuta deve entrar no tratamento do paciente? Precocemente, né? Precocemente. Então, desde as alterações elas são, como eu falei anteriormente, né? O doutor também relatou, uma variabilidade muito grande, né? Então, essa alteração sensorial, a fisio já vai no caso estar da Ingra, trabalhando. ela já poderia estar trabalhando fisioterapia? Com certeza, né? Não só pelo sintoma sensorial que ela apresentou, mas como prevenção também, né? A questão da prevenção também é super importante, porque vem as contraturas, né? Vem a limitação, então dependendo do surto, daqui a pouco a limitação ela é maior, então é importante essa prevenção, né? E até uma outra questão de orientação em relação ao familiar, né? Porque é uma mudança em toda a estrutura familiar, né? Então, o familiar ele tem que ser integrante desse programa de tratamento, né? Então, dessa questão da prevenção. Então, com certeza, né? A Ingra já pode estar inserida nessa intervenção, né? E hoje a equipe multidisciplinar também, ela tem um papel muito importante, pois né? é, que não é só o médico, nem o fisioterapeuta, tem outros profissionais que devem atuar nesse processo, Com certeza. Psicólogos, não é? Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida.
Estamos de volta e a pauta desta semana é esclerose múltipla. Sheila, só para complementar, você falou que é bem importante uma equipe multidisciplinar e a família também. No caso da fisioterapia, esses profissionais atuam de forma multidisciplinar. Com certeza, né? A gente depende do outro profissional também, porque esse paciente, o jovem, né, altera toda a vida dele, né? Daqui a pouco, ou está numa fase produtiva e aí tem toda uma alteração, né? Então, a equipe multidisciplinar ela vai dar o suporte, né, para esse paciente com o diagnóstico de esclerose múltipla. Ingra, o que mudou na tua vida depois do diagnóstico? Tudo. Na verdade, assim, eu penso que quando a gente recebe um diagnóstico desse porte, assim, qualquer doença, na verdade, qualquer patologia, te faz repensar como você tem encarado a vida, as suas atitudes, a sua relação com o próximo, todas as coisas. Quando a gente recebe o diagnóstico da esclerose múltipla, é um misto de emoções, assim, porque primeiro você entra na depressão, depois tem a fase da negação, porque fica, por que eu, por que comigo, eu não entendo o que aconteceu. E, na verdade, ninguém entende por que aconteceu, né? E os médicos ainda estão tentando descobrir por que acontece. Então, além de tudo isso, você tem que se adequar ao tratamento, aos sintomas, às sequelas, à falta de empatia do próximo, porque, como ela não é uma doença palpável, não é visível, às vezes é difícil para as pessoas terem a empatia de entender que, mas tu tá bem, mas tu tá com uma fadiga muscular monstra. Às vezes você acorda cansado, você dormiu a noite inteira e você acorda como se tivesse corrido quilômetros. E você tem que trabalhar, e você tem que ir para aula, e você tem que seguir a sua vida normal. Então, para você conseguir seguir a sua vida normal com os sintomas, com as sequelas, com o tratamento, porque o remédio tem efeitos colaterais. Então, no dia posterior ao remédio, você pode estar mal. Então, e quando eu digo mal, é náusea, são efeitos gripais, depende do remédio, depende do paciente, como que ele reage àquela droga e tudo isso. Além disso, você passa a ter um cuidado com o próprio corpo, porque você passa a viver com o medo de que qualquer coisa pode ser um surto. Então, você tem que conhecer o teu corpo para te saber quando, de fato, é alguma coisa que está rolando diferente ali, alguma coisa que não está certa. Porque tudo que quando a gente é esclerosado, no bom sentido, porque eu digo que esclerosado é quem tem esclerose, sou eu, não é a senhorinha senil, ou aquela pessoa com problemas de memória, ou até aquela pessoa que fala da vida dos outros, como eu já vi algumas pessoas usando esclerosado para xingar pessoas assim. O esclerosado, a pessoa com esclerose, ela passa a ter algumas adaptações a serem feitas em função de tudo isso, e também tem que ter essa visão interna e tá bem, porque o estresse, ele é um gatilho para surtos, para sentir as sequelas, para sentir os sintomas. Você mudou na tua rotina basicamente o quê? Mudou a alimentação, mudou a atividade física? Inseri atividade física, que era algo que eu não tinha na minha rotina, porque eu acabava trabalhando muitas horas direto, não comia direito, não fazia atividades. Então eu passei a trabalhar menos horas. O meu atual emprego, ele me proporciona que em dias que eu não estou muito bem, porque eu tenho sintoma de sentir as pernas pesadas, por exemplo. Quando eu tô com Isso as pernas... é frequente? Depende, depende do tempo, se está mais calor a gente sente mais, depende do nível de estresse, são vários fatores que acabam influenciando, mas vai e volta, então às vezes acontece. Então esse meu novo trabalho, ele me proporciona que eu possa trabalhar de casa algumas vezes. Sim. Então essas pequenas adequações, é vida normal, mas a balada já não acontece mais até de manhã, porque você já não aguenta mais. A bebida alcoólica, ela é quase que cortada da vida, porque você já não tem mais aquela resistência, porque tem a mistura com o medicamento, tem o fato de que a ressaca, ela é muito maior, porque Sim. é mais difícil de enfrentar, porque a gente se sente mais cansado. Todas essas situações. Bom, doutor Alan, o senhor falou no começo do programa que a doença ela é diagnosticada geralmente em pessoas mais jovens. Tem alguma explicação para que seja nessa faixa etária de 20 a 30 anos, é isso? São características próprias da doença, né? Esse processo inflamatório que acontece é típico de pessoas jovens, né? É pela forma como o sistema imune se comporta
e pelos diferentes mecanismos que levam os sintomas da doença que fazem com que ela se manifeste nessa faixa etária. Tem alguma razão genética também? Alguma causa? Sim, existe predisposição genética também, mas não é uma doença hereditária, né? São conjuntos de fatores, não se sabe todas as causas da doença, né? Então tem causas genéticas, tem causas infecciosas, tem questões de exposição, deficiência de determinadas vitaminas na infância, então por isso que está associado, por exemplo, com a doença estar presente em países de maior latitude. Que vitaminas né, estaria? por deficiência de vitamina D. Né, mas não é vitamina D não é aprovado como tratamento de esclerose múltipla, né, então... Que teve essa confusão também, né? Que são coisas diferentes, né, uma coisa é a deficiência na infância, predispõe a um risco maior da doença no futuro, né, mas não que se usa para tratar a doença. Dificilmente, então, uma pessoa acima dos 40 anos vai ser diagnosticada com esclerose múltipla. Acima dos 40, 50 anos ainda. Existe casos, né, de doença mais tardia, mas a investigação que a gente faz, se tem algum paciente que se apresenta com uma idade um pouco mais avançada com sintomas da doença, para o diagnóstico diferencial tem que ser muito mais ampla a investigação, porque a chance de ser outra doença que não a esclerose múltipla é muito maior. Existe alguma outra doença que pode ser confundida com a esclerose múltipla? Sim. A esclerose múltipla é uma doença que pode afetar qualquer lugar do cérebro. Então, a esclerose múltipla pode dar qualquer sintoma neurológico. Então, ela pode ser confundida com qualquer outra doença neurológica. Pode ser confundida com AVC, pode ser confundida com labirintite, pode ser confundida com meningite, pode ser confundida com qualquer doença neurológica. Então, o diagnóstico ele vai vir da avaliação clínica, do resultado dos exames, né, do exame do paciente, e é aí que a gente vai chegar no diagnóstico. Então, não existe um exame específico único que faça o diagnóstico de esclerose múltipla. Bom, o senhor falou também que houve um avanço muito grande em termos de tratamento, pelo menos nos últimos 20 anos. O que a gente tem hoje de tratamento oferecido para os pacientes? A gente tem eu tenho lutado cada vez mais com isso, que é uma mudança de paradigma no tratamento da esclerose múltipla. Porque, como a Ingrid estava falando, tem toda aquela coisa, quando eu recebo o diagnóstico, isso é um baque muito grande. Mas por que isso é um baque muito grande? Porque quando se fala esclerose múltipla, se tu for lá e colocar no Google esclerose múltipla, tu vai ver pessoas em cadeira de roda. E é isso que eu tento informar para os meus pacientes. Isso não é mais assim. Tá? Claro que existem casos mais graves da doença, mas o perfil do paciente com esclerose múltipla hoje, né, são pacientes que nem a Ingrid, que estão aqui, estão conversando, estão trabalhando, têm uma vida normal. Né? Claro que tem algumas limitações, que tem algumas coisas que tem que mudar na rotina, mas é muito mais uma questão de adaptação, a gente ter melhores hábitos de saúde para cuidar bem do nosso cérebro. Mas os tratamentos que a gente tem hoje para a esclerose múltipla são muito eficazes. Né? Não existe cura, mas os tratamentos são muito eficazes. Há 20 anos atrás nós não tínhamos nenhum tratamento. Depois começaram a surgir medicações que controlavam em torno de 30% o risco da pessoa ter um surto da doença. Dos últimos 5 anos para cá, a gente tem medicamentos que controlam em 60%, 70%, até 80% a chance do paciente ter um surto da doença. Então, tu ter um controle de 70% numa doença é um tratamento extremamente satisfatório. Hoje você usa medicamentos com esse tipo de controle, Ingrid? O que eu uso hoje ele tem cerca de 30% de controle, assim, é um remédio injetável, são 3 vezes por semana e eu retiro ele na farmácia do estado, porque são medicamentos muito caros. Então, para ter uma ideia, a grama do ouro é R$ 138,00. A grama do beta-interferona é R$ 308 mil. Então, é um medicamento um tanto quanto caro, assim. Mas o Estado, apesar de existir um processo burocrático que demora até a liberação da primeira leva de remédios, depois desse momento, eu, pelo menos, no meu caso, eu nunca fiquei sem medicação. E quais são os efeitos colaterais que esse medicamento te provoca? Então, na verdade, os efeitos colaterais, eles variam muito, né, de pessoa para pessoa. Paciente. A esclerose, por si só, ela já varia de paciente para paciente. É uma doença que em cada pessoa ela age de uma maneira. E a medicação, ela tem diversos efeitos colaterais, mas, no geral, gira em torno de náusea, mal-estar e efeitos gripais, febre,
mal-estar, cansaço no corpo. Tá certo, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em seguida. Esclerose múltipla é o tema do Estúdio 4 desta semana e estão com a gente aqui no programa o médico neurologista Alan Freilich, a jornalista Ingra Costa e Silva, que foi diagnosticada com a doença há cerca de 2 anos, e também a fisioterapeuta Sheila Gemelli, que é professora aqui da Universidade de Passo Fundo. Dr. Alan, a esclerose múltipla é uma doença degenerativa que ela pode levar à perda de movimentos caso não haja o tratamento adequado, é isso, né? Isso. Se o paciente não fizer tratamento, né, o paciente pode sofrer vários surtos da doença e esses surtos podem recuperar, mas o paciente pode ficar com sequelas. Quais são esses surtos? O paciente pode perder a força de um lado do corpo, pode perder a força nas pernas, a ponto de não conseguir movimentar, pode ficar com um lado do corpo dormente, formigando, pode perder o equilíbrio, pode perder a coordenação nas mãos, a coordenação nas pernas, perder a coordenação para caminhar. O paciente pode perder a visão em algum dos olhos. Então, o sintoma é bastante variado e de acordo com que o paciente vai tendo crises da doença, quando ele tem um surto, quer dizer, ele tem algum desses sintomas, qualquer um desses que eu falei, e melhora. Mas essa melhora pode não ser 100%, pode ficar sequela. Aí, se o paciente tem um novo surto, pode ter mais uma sequela. Um sintoma e mais uma sequela. Isso sem tratamento. Né? Quer dizer, hoje, com o tratamento, né, como eu estava comentando no bloco anterior, a gente consegue controlar, na grande maioria dos pacientes, né, a chance dele ter esses surtos. Bom, e também a gente falou que é necessário uma equipe multidisciplinar. Além do médico especialista, outros profissionais devem atuar com esse paciente. Com certeza. Toda a equipe é extremamente importante, quer dizer, o paciente ele tem sintomas que precisam ser tratados, que precisam ser trabalhados. O psicólogo é importante, sim, né? Como a Ingra falou, quer dizer, todo o impacto que o diagnóstico causou, né, como lidar com isso, né, com preconceito, como lidar isso no dia a dia, ajustar isso com o trabalho, com o estudo. Então, toda a equipe, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, a odontologia, é extremamente importante. E a família, doutor, nesse processo? A família? A família é de extrema importância como em qualquer doença, né? Se a gente tem uma doença crônica, que a gente vai ter que conviver com ela a vida toda, se a gente tem alguém do lado para nos apoiar e nos dar suporte, a gente vai lidar bem melhor com isso. Mas você sente, você que trabalha diretamente com isso, que assim como na sociedade tem um preconceito, a família também demora a aceitar esse tipo de doença? Muito variado, mas é uma doença que é muito difícil de entender. Quer dizer, de saber quais são os sintomas, né, de saber. Por outro lado, hoje eu até gosto, né, que os pacientes vêm na consulta e perguntam para mim, mas isso que eu estou tendo pode ser um sintoma da doença? Eu fico feliz, porque quer dizer que ele nunca teve, né? A doença está controlada. E é isso que tem acontecido hoje. A gente cada vez está explicando mais o que pode ser sintoma da doença, porque a gente consegue controlar. Bom, Sheila, a Universidade de Passo Fundo, o que a universidade oferece em termos de atendimento para a população, já que a universidade é uma universidade comunitária e a fisioterapia atua em vários projetos de extensão? Na verdade, hoje o curso de fisioterapia ele oferece o atendimento, né, para todo e qualquer paciente portador da esclerose múltipla, desde a fase inicial, né, com sintomas leves, até aquele paciente que tem uma disfunção mais importante. Então, ela dá esse suporte para esse paciente, né, em qualquer momento. Né? Então, está aberto a toda a população que tenha o diagnóstico de esclerose e aí, em cima disso, a fisioterapia ela vai trabalhar com métodos específicos, com técnicas específicas. Dependendo do grau da doença de cada paciente. Do déficit daquele paciente, né? Então, aquele paciente que tem um sintoma leve, a intervenção é de uma forma, né? Aquele paciente que já está cadeirante ou que tem alguma disfunção mais extensa,
a intervenção é de outra forma. A fisioterapia ela evoluiu muito nesse sentido, né? Porque na evolução do tempo, né, se faz muitas pesquisas, então se trabalha bastante com a questão da intervenção. Então, o que é melhor para aquele paciente? Embora não tenha protocolos estruturados, né? Cada paciente é com a sua limitação, aonde a gente deve respeitar muito o limite do paciente, até onde eu vou com aquela técnica, né, para evitar que tenha consequências, né, para evitar com que aquele déficit, ao invés de ser minimizado, ele seja aumentado. Né? E como faz o paciente que precisa desse atendimento, como faz para chegar até o serviço? É só se dirigir à clínica, né, lá a gente tem uma triagem do paciente, né, onde é feita uma avaliação e a partir daí se inicia todo o processo de tratamento. O ideal é um atendimento por semana, um a cada 15 dias? Isso. Hoje ele acontece 2 vezes semanais, né? Então, também varia de acordo aquele paciente que tem uma disfunção mais importante, ele vai ser atendido mais vezes, né? Aquele que tem sintomas mais leves, menos vezes. Então, depende muito do processo de avaliação para delinear o que é importante para aquele paciente de forma individualizada, né? Dependendo da particularidade de cada um. Quantos pacientes vocês atendem de esclerose múltipla? Você tem esse número? Hoje, mais ou menos uns 5, 6 estão em atendimento, né? Então, e também tem essa variabilidade, né? Tem pacientes com déficits sensoriais leves até pacientes cadeirantes. Então, é importante para o aluno também ter essa vivência, né, em relação ao déficit do paciente e para desmistificar um pouquinho essa questão do paciente que tem esclerose é um cadeirante, não, né? Sim. Então, tem uma gama bem importante de prática, né? De intervenção com o paciente de acordo com os sintomas. Doutora Alan, o senhor falou que o sul do país, em índices, não é, em relação ao Brasil, tem o maior percentual de pessoas com esclerose múltipla. Você tem um dado especificamente de Passo Fundo ou da nossa região ou não temos como mapear isso? Existe em torno de 30, 40 casos para cada 100 mil habitantes, 100 mil pessoas. Então, com 200 mil habitantes, 60 casos. Estaria pensando nisso, 60 a 80 casos da doença, só em Passo Fundo, né? Mas a gente acaba atendendo uma região, né, bem maior, então o número de pacientes que a gente atende aqui é bem maior, por Passo Fundo ser referência em saúde no norte do estado. Bom, Ingra, depois que você, né, descobriu a doença, passou a se tratar, obviamente, como uma boa jornalista que és, se aprofundou nesse tema, foi pesquisar. E aí eu digo que você se tornou uma ativista, né? Você procura divulgar de todas as formas o que é a doença e como é que as pessoas podem procurar. Foi isso mesmo que aconteceu? Não deixa de ser isso, na verdade. Quando eu recebi o diagnóstico, obviamente a primeira coisa que a gente faz hoje é procurar no Google o que é. E apesar de ter bastante informação, eu não entendia muito bem o que estava escrito lá, assim, era uma linguagem difícil, mais científica, como o doutor acaba de falar, é uma doença difícil de explicar, difícil de entender. E a minha família teve muita dificuldade de entender no começo. Então, no fim das contas, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive que amparar os meus familiares, porque eles não sabiam lidar com aquela situação. O que, de um todo, no fim das contas, foi bom, porque eu não tive muito tempo para ficar ali curtindo a fossa do diagnóstico da esclerose, porque eu precisava explicar que era bem ok, porque o médico tinha me explicado que era ok e que a gente ia conseguir dar um jeito. Então, eu comecei a pesquisar e a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do hospital foi escrever uma matéria conversei com o médico, conversei com vários pacientes, que essa também era uma ânsia minha quando eu recebi o diagnóstico, de conhecer outras pessoas que também passassem por aquilo para me dizer como que era. Eu precisava saber como que era, porque uma coisa é você ler um artigo científico explicando o funcionamento da doença, ou tentando explicar. Outra coisa é você conversar com alguém que te explica, olha, funciona assim, às vezes eu me sinto assim, eu sigo o tratamento daquele jeito, para mim dá certo, eu faço yoga, para mim é legal, a meditação me ajudou, não sei o quê. Então, todas essas questões me fizeram pensar que precisava se falar sobre isso. Assim como eu já tomei essa postura diante de outras pautas na minha vida, que são assuntos que eu creio que são pontuais e que precisam ser conversados, esclarecidos, a esclerose não seria diferente. E como muitos pacientes sempre falam, a informação é o melhor remédio. Então, me vi na necessidade disso
E a gente só consegue que as pessoas entendam que é ok ter esclerose quando a gente fala para elas que é ok ter esclerose. Elas não têm esse conhecimento, elas não sabem como funciona e elas ainda acham que o esclerosado é aquela pessoa muito debilitada, numa cadeira de rodas, e quando você recebe o diagnóstico e você vê que é aquilo, realmente é muito difícil de lidar. E no momento que você vê que é ok, que tem gente vivendo bem e que funciona para muita gente, é muito mais fácil de lidar com todas essas alterações. Você disse que você conheceu outras pessoas com a doença. Em que situação você encontrou essas pessoas? Nesse é um ok, dá para seguir adiante ou numa situação de desespero ou até angústia? A maioria deles, das pessoas com quem eu conversei, levam numa boa a doença, apesar de não quererem falar sobre isso com as pessoas. Esse também foi um dos motivos de eu botar minha cara para falar sobre esclerose. Porque, afinal de contas, é um pouco chato você ir e falar para as pessoas as tuas limitações, o que você sente. Algumas pessoas passam por alguns sintomas mais desagradáveis aos olhos dos outros, como incontinência urinária, falta de sensibilidade na região pélvica, que acaba interferindo na própria vida sexual. Então, as pessoas elas têm vergonha de falar sobre isso. Uma das pacientes que eu conheci que estava um pouco mais depressiva, assim, ainda em negação da doença, que não conseguia nem levar o tratamento sério, esquecia o remédio, achava que estava bem e tudo mais, e estava em fase de negação, mas, no geral, as pessoas que eu conheci, todas elas levando de boa, algumas com os tratamentos oferecidos pelo Estado. Conheci um menino que usa uma terapia alternativa, que é a da vitamina D, e que também está seguindo o tratamento com a vitamina D e está bem. Então, todas as pessoas que eu tive contato, para minha felicidade, são pessoas que estão conseguindo levar a sua vida adaptando as limitações que a esclerose traz. Agora, o que a Ingra falou é bem importante no sentido de que a informação é o melhor remédio. Quando você sabe o que está passando, sabe fazer bem o tratamento, é 100% de resultado, doutoral. Com certeza. E se discute isso na literatura médica e neurológica, inclusive de que forma apresentar essa informação para os pacientes. Tem artigos científicos sobre isso. Então, de que maneira que tem que apresentar, de maneira clara, que o paciente possa entender, porque se a gente explicar de uma linguagem extremamente técnica, a gente não vai ter sucesso também que o paciente consiga acompanhar o tratamento da doença. Bom, então, para a gente finalizar aqui, eu acho que o principal é dizer que quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor, e quanto melhor se seguirem aí as regras e o tratamento, também a vida pode ser normal para um paciente, é isso? Isso, o tratamento tem que ser precoce e tem que ser mantido, né? O paciente pode estar bem, não está sentindo nada, mas se ele interromper o tratamento, a doença pode voltar a dar sintomas, né? Então, o tratamento tem que ser rigoroso, como em qualquer patologia. Esses tratamentos alternativos, como, não é tratamento alternativo, mas é terapias alternativas, yoga, não é uma meditação, pode ajudar também? Tudo que a gente fizer para ter uma vida mais saudável vai ajudar a gente a cuidar melhor do nosso cérebro. Se a gente cuidar bem do nosso cérebro, a gente vai preservar, né, o principal órgão que está sendo afetado pela doença. A atividade física que você faz, ela é mais leve ou ela é uma corrida? Eu faço yoga. Eu faço yoga e ando de bicicleta. A recomendação é para uma atividade mais leve ou pode ser uma corrida, por exemplo, pode ser um... É fazer o que o paciente gosta. Fazer não o que a pessoa tem uma gosta. limitação, então não tem uma bons regra. hábitos de saúde, só isso. Bom, tem um endereço que as pessoas possam, de repente, se querem saber mais, te procurar, Ingra? Olha, pode me procurar no Facebook, se quiser. Facebook. Pode procurar lá Ingra no nome. Costa e Silva. Tá lá. E tem uma página que é muito, muito legal e muito esclarecedora, que chama Amigos Múltiplos da Esclerose, AME. É incrível, é muito esclarecedora e muito didática. São muitas pessoas jovens também explicando sobre a doença, contando sobre, inclusive um casal que o menino e a menina têm esclerose e agora eles tiveram um bebê, contando como que é a vida com essas adaptações à esclerose. Legal. Sheila, só para a gente finalizar, repetindo o endereço aqui da fisioterapia da UPF. Clínica de Fisioterapia, que né? fica aqui no fica campus. Aqui no campus. Pode estar ligando no 316-8495, né? E agendando a avaliação e a gente vai estar lá de braços abertos. Tá certo. Obrigada pela presença de todos vocês. O Estúdio 4 fica por aqui. Até a próxima semana com outro tema de interesse da comunidade. Até lá.